Olá, sou Bárbara Remani, a musa estrangeira. A gente está trazendo hoje, pela primeira vez, um texto base, ou um fichamento base, do texto do Wade Nobles, chamado Filosofia Africana, Bases para uma Psicologia Afrocentrada, onde ele está abordando um pouco mais sobre isso que é base filosófica, ou seja, né, nesse sentido de uma filosofia que é mais por uma filosofia prática de vivências do que a filosofia, talvez, que muitos conheçam como uma filosofia certamente acadêmica, ortodoxa, pautada em ideias que não são tão concebíveis na realidade, né? Então a gente não está falando necessariamente dessa filosofia. A gente está trazendo algo que é um pouco mais próximo de uma vivência. Então, nesse texto, o Wade traz justamente a ponte entre a filosofia e a psicologia, que seria aquilo que a gente tem para poder trazer algo que é próprio, na verdade, desse mundo das ideias, desse mundo das contemplações sobre a existência em seus aspectos talvez mais sensíveis, mais estéticos. Então é uma ponte que a filosofia, quando se junta com essa prática que é própria da vivência desses aspectos que a filosofia aponta, né? Então, trazendo esse aspecto de uma certa dialética social inerente nessa relação que engloba tanto a filosofia quanto a psicologia. O Wade, ele traz essa questão dos discursos hegemônicos que são pautados em uma estratégia imperialista do dividir e conquistar, presente na ciência eurocentrada. Aqui, então, a gente está dizendo e trazendo autores que também estão colocados nesse lugar contra-hegemônico de estar ativamente criando formulações científicas outras, que não necessariamente estão alinhadas com uma maneira universal de fazer ciência. Então a gente também está trazendo esse aspecto aqui quando a gente conversa com esses autores, né? Mas trazendo então essa dialética social inerente, a gente está dizendo respeito àquilo que a gente falou no nosso último vídeo da mulher negra e a representação de si para além das muralhas, onde a gente começou a falar um pouco sobre a colonialidade e a perspectiva ou centralidade eurocentrada nas maneiras que as coisas são feitas para a gente pensar, para a gente conhecer, perceber ou até mesmo sentir, né? A gente começou a mencionar um pouco sobre isso. Então aqui o Wade está realmente retomando esse aspecto do discurso hegemônico eurocentrado. É um discurso que busca causando uma lógica de separação e de divisão entre as maneiras das experiências existenciais se expressarem, né? Ou seja, tem um foco direcionado às diferenças superficiais, no caso, por exemplo, o povo africano descendente, essa separação do continente entre países com culturas únicas que não tem diálogo entre si ou conexão, nenhuma articulação, né? Eu estou falando aqui de uma certa história única aqui, né? Se a gente chamar a Chimamanda Adichie e o Michel Foucault para falar um pouquinho sobre o que significa a história, né? Nesse sentido de impor uma noção do continente africano que parte dessa separação entre pequenas gôndolas de maneiras de ser que não se articulam entre si, né? Isso refletindo também na população negra nos outros continentes do Novo Mundo, né? Porque aí acontece que a gente desemboca num lago, digamos assim, onde a população negra ela não tem um senso de uma experiência compartilhada entre si no que diz respeito aos aspectos culturais ou até mesmo de organização social interna, de noção de uma história simbólica, né? Então a gente está apontando justamente para esse aspecto imperialista nesse sentido. Há também uma subestimação da experiência comunitária das pessoas
africana-descendentes. Nessa assim, relação entre pessoa e natureza, a gente está levando em conta a ruptura essencial que as pessoas africano-descendentes carregam por conta do período colonial e da escravatura. A gente está dizendo aqui que tanto diáspora quanto o continente sentem ontologicamente um senso de perda ou de rompimento, né, que o período colonial e a escravatura nos colocam no que diz respeito à nossa história. Então, quando a gente está pensando relação pessoa e natureza, relação pessoa e meio social, relação pessoa e localização geográfica, a gente está, então, levando em conta que esses aspectos do que o Nobles coloca como ritmo e comunidade vão estar diretamente relacionados a como essas pessoas negras, essas pessoas africano-descendentes, se encontram a partir desse acontecimento do Novo Mundo. Então aqui a gente está falando a partir dessa diáspora brasileira, mas também levando em conta, sim, a questão do continente, mesmo que num lugar mais amplo, por conta da minha naturalidade moçambicana. É também uma vontade minha, na hora de refletir aqui criticamente, de trazer essas lembranças de uma história concreta e simbólica, o que talvez qual seria a perspectiva do continente. Então é uma perspectiva dupla que consegue ver nessas duas partes. Então, nesse sentido aqui, a gente está pensando as sociedades africanas naquilo do que Muniz Sodré traz como algo que não é necessariamente um tradicionalismo, mas sim utilizar da tecnologia ancestral, de ver como as coisas já foram feitas antes, para poder criar algo no presente e para o futuro. Então, nesse sentido, a gente está pensando nos sistemas filosóficos das sociedades africanas pré-colonização como um local seguro onde a gente pode buscar referenciais ontológicos e epistemológicos de pensar a situação da subjetividade negra na contemporaneidade. Então, aqui o Wade Nobles ele vai então começar da questão de uma relação que a gente vai ativamente estar fazendo a partir de uma postura crítica. Então, quando o Nobles traz a questão das sociedades pré-colonização, ele também está pensando num certo modo de viver que diz respeito a essa relação da pessoa e a natureza, a pessoa e o meio que se vive, que não carregava as marcas de uma colonização, de um imperialismo, de uma ruptura ontológica da escravatura extracontinental, né? Então aqui a gente está dizendo algo que a gente toma como referenciais para exercitar o pensamento crítico na contemporaneidade, né? Aqui, e eu acredito que os autores afrocentrados, que eu me alinho também, não temos a pretensão de apontar para uma África idealizada, né? Pelo contrário, aqui a gente quer tomar, então, referenciais filosóficos e epistemológicos. No vídeo de hoje, a gente quer se concentrar na parte do texto onde o Nobles vai estar falando sobre a concepção de pessoa para a perspectiva afrocentrada, no que diz respeito, então, a essa relação primordial entre a perspectiva pessoal e uma perspectiva comunitária, ou seja, como a gente se relaciona com a natureza que nos envolve, onde quer que a gente esteja no globo, né? Então, quando a gente retoma esse pensamento filosófico pré-colonial, a gente encontra um ser humano que é uma parte integral da comunidade, em todos os aspectos, no que diz respeito à organização social e uma organização própria da sua família ou da sua comunidade mais próxima, né? Então, nesse sentido, aquele aspecto que eu apontei no início do vídeo não era algo que era tomado como aquilo que era o modus operandi da comunidade inserida no continente africano. Na verdade, cada comunidade tinha sua própria maneira, sim, de funcionamento,
mas isso não significava um impedimento na relação com outras comunidades também inseridas no continente africano. Se a gente consegue ir um pouco mais atrás na história, talvez buscando Cheikh Anta Diop para poder pensar também nessa história mais longínqua, a partir da perspectiva afrocentrada, a gente encontra que também na maneira de uma diplomacia, de uma forma de se comunicar com países fora do continente africano, também partia desse espaço de não se fechar para uma diferença, mas também não se perder na cultura daqueles que a gente estava se relacionando diplomaticamente, né? O que eu quero dizer com isso, assim, né? Porque eu estou trazendo esse aspecto aqui nesse vídeo. Porque quando a gente está partindo de uma perspectiva afrocentrada, diferente do que muitas pessoas que talvez não tenham acesso por essa fronteira que a gente está apresentando possam pensar sobre isso, a gente não necessariamente necessita de fechar a nossa perspectiva apenas no que a filosofia africana tem a oferecer. Na verdade, a gente, justamente por já nos situarmos em nossa ontologia, digamos assim, a gente passa então a ter essa liberdade de articular com culturas outras, que não a cultura hegemônica, que é essa cultura de massa que já necessariamente, por a gente estar inserido numa sociedade diaspórica, ou seja, por nós estarmos situados na sociedade brasileira, a gente necessariamente já está envolto ou infiltrado com a cultura de massa, que é essa cultura hegemônica, a cultura ocidental. Porque isso faz parte da sociedade que a gente vive. Então, nesse sentido, o que o Noble está nos convidando a fazer, assim como outros pensadores afrocentrados também podem nos apresentar, né, outros caminhos, diz respeito a ter esse eixo que te permite caminhar e articular. Essa é talvez a base essencial para um exercício possível do pensamento crítico como uma pessoa africana descendente. Então, dando continuidade ao que o Noble está apresentando para nós como essa filosofia que é de uma dimensão prática da existência, ele traz como a filosofia de vida é uma parte integral da vida para o pensamento africano pré-colonização. Esse movimento de você ter uma relação do saber do seu corpo com o saber histórico e o saber da comunidade, próprio de um ciclo de manutenção da comunidade a que se fazia parte. Então, nesse sentido, a filosofia de vida era uma tradição oral e comunitária, um funcionamento um pouco mais autogestivo, né? Se a gente for pensar aqui junto com a filosofia da diferença, nesse sentido que o Guattari coloca como autogestão, né? Que é algo que extrapola as amarras de instituições do poder e mecanismos do sistema, não necessariamente só de um funcionamento interno, mas necessariamente de um funcionamento autônomo dessa comunidade, né? Então, a relação intrínseca entre esse corpo dessa pessoa que faz parte dessa comunidade e a continuidade tanto dessa pessoa quanto da comunidade, através da oralidade e também das maneiras de expressão cultural daquela comunidade, ou seja, uma expressão dos sentidos compartilhados ali por aquele grupo de pessoas. O Wade ele traz a concepção Dogon, que também é uma concepção utilizada pela autora Dona Marimba Ani, que é quem a gente utiliza como base tanto para o nosso pensamento aqui, mas também de algumas produções, como o vídeo, Cultura e Autoconhecimento como uma via de mão dupla, e a nossa própria monografia na faculdade. É uma concepção que está aí no nosso inconsciente coletivo, quando a gente está trocando ideias. Diz respeito, então, a essa organização da relação pessoa-natureza, partindo de dois princípios, sendo um deles o princípio vibratio da matéria, ou seja, uma conexão com um aspecto energético e espiritual da existência.
traz o corpo para uma centralidade um pouco mais global do que fechada em um núcleo, necessariamente. É um corpo que está em diálogo com essa natureza e com esse meio. O segundo princípio, nesse sentido, vai ser esse movimento do universo como um todo. Então, o ser humano é esse devir constante que abarca essas dinâmicas relacionais entre si e com o mundo. Para os Dogon, então, a gente tem um funcionamento do ser humano que é contradicotômico, ou seja, ele vai contra essa dicotomia imposta pelo modelo eurocentrado de ser, que é corpo, mente, racional, emocional, né, civilizado, selvagem, vai contra isso. Então, levando em conta essa concepção Dogon, a gente consegue compreender quando encontramos os referenciais de uma não distinção entre a atitude e aquilo que a gente acredita, como é o que a tradição africana nos ensina. A gente leva em conta um aspecto do material que é próprio desse sagrado, né? Que é uma palavra que a gente fala algumas vezes aqui nos nossos vídeos, né? A gente está dizendo respeito justamente a esse aspecto que é da dimensão do sensível, que abarca a experiência material, que abarca os acontecimentos e os fenômenos, mas que também tem as suas próprias características que também são passíveis e necessárias para que a gente leve em conta, né? Relembrando, já que faz alguns vídeos que eu não relembro, essa perspectiva também holística que a gente fala aqui, que fala do corpo, da mente e do espírito, onde a gente sempre vai estar pensando, levando em conta como aquilo que a gente está exercitando esse pensamento atravessa nessas dimensões. Quando a gente apresenta essas perspectivas e essas maneiras de ser, a gente está falando sobre isso, necessariamente, né? De pensar nessas concepções que a gente busca esses referenciais como uma maneira da gente também aprender, ou seja, eu não gosto dessa palavra porque ela soa dominadora, né? Na verdade, é o contrário que a gente quer fazer. A gente quer fazer um embracing, né? Se a gente consegue traduzir embracing para abraçar realmente, poder pegar de uma maneira um pouco mais ampla essa experiência integral humana. Assim. Então, aqui o nosso propósito ao longo de um desenvolvimento desses olhares é que a gente consiga fazer isso, que a gente possa pensar essa experiência integral humana como um fenômeno ontológico, espiritual, filosófico, né? É um fenômeno que carrega maneiras de simbolizar e significar conceitos, imagens, mas também tem articulações que são intergeracionais, né, que carregam a história dos nossos ancestrais e antepassados, mas também que está relacionado a uma história mais ampla da sociedade que a gente está inserida, talvez do país que a gente veio de origem, ou do bairro, né, que a gente está pensando no Rio de Janeiro. Cada bairro tem uma história muito específica, pelo menos é a minha impressão quando eu conheço os manos e as minas. A gente está falando disso, justamente. Mas também e sempre dando as mãos para o aspecto espiritual filosófico, que é como a gente se posiciona, né, no que a gente falou antes, nessas diferentes situações a partir da nossa atitude mental e da nossa abertura emocional para conceber uma tonalidade, não a partir de uma maneira já colocada de responder, né, uma maneira hegemônica, dominante de responder, mas sim de uma maneira autônoma, singular, livre. Então, para finalizar esse vídeo, né, a gente tá aqui introduzindo essa conversa sobre um caminho discursivo que está sendo traçado junto aqui, ao vivo, a cada vídeo, a cada texto, a cada postagem, a cada trabalho acadêmico entregue, de realmente um ebó epistemológico, se a gente pensar com Luiz Rufino, dessa
manutenção e reprodução de um padrão global de poder, também a partir dos discursos e saberes disseminados. Então, a perspectiva afrocentrada nos permite a manutenção de um alinhamento epistemológico entre a realidade sócio-histórica da ruptura ontológica vivida pela população africano-descendente no mundo, né, a partir do período colonial e da escravatura, e também dessa consequente necessidade de uma reconexão com os valores filosóficos, com a história simbólica de África, também de uma possibilidade de uma reconstrução ontológica a partir disso que você consegue recuperar daquilo que é uma perda imposta cotidianamente a partir do projeto civilizatório ocidental que ainda está em voga hoje, né? Porque essa é a questão, né, de nós que estamos aí refletindo sobre essa situação e buscando costurar novos caminhos. Tipo, a gente só precisa fazer isso porque a gente ainda tem mecanismos vigentes no sistema capitalista neoliberal que não apenas são fundamentados em ideais com conotação racial, mas mantém um funcionamento racista, ou seja, que toma essa conotação racial como algo que vai direcionar ações, atitudes e movimentos concretos, aquilo que vai direcionar operadores na realidade, entendeu? De manutenção dessa ruptura para essas pessoas, né? Então a gente está justamente deixando isso também como um posicionamento político de movimentação, porque quando a gente entende os caminhos do poder ou se interessa em entender que existe caminhos traçados por esse padrão de poder global, a gente vai compreendendo que essa micropolítica, então, nos permite a uma ação contínua e visceral, ou seja, aquilo que é próprio das nossas atitudes, ações, crenças que vão influenciar escolhas e decisões do nosso dia a dia, também são mecanismos de transformação social. Então, é nesse sentido assim que a gente está trazendo esses disparadores para que a gente possa fazer isso junto, ok? Então, agradeço por trocarem essa ideia comigo, que desde então a gente possa continuar desembolando de maneiras complexas, porém de uma forma simples, aquilo que a gente precisa compreender, criar, trocar. Uncle Jassaneb para todos nós.